Ora, enquanto o Eduardo verifica se está tudo operacional e se mais alguém, entretanto, Não entrou mais ninguém, digas. não entrou mais ninguém. Vou só adiantando algumas coisas. Em primeiro lugar, para agradecer desde já aqui a vossa presença nesta sala virtual, esta nova forma de comunicarmos a que fomos obrigados nos últimos tempos. Isto é uma iniciativa do Projeto Outeiro do Circo inserida no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que era para ser ao ar livre, e realmente estava a ser projetada uma iniciativa bem diferente, obviamente que teve que ser cancelada e reagendámos uma nova iniciativa. Vamos fazer aqui uma breve apresentação, bastante sucinta, do que tem sido este projeto e dos últimos trabalhos que desenvolvemos. E antes de começarmos a apresentação propriamente dito, é só para vos informar que esta sessão vai ter uma duração de apenas 40 minutos, é o tempo que temos disponível nesta plataforma. Eu irei tentar demorar cerca de 20 e poucos minutos com a apresentação, para poder dar tempo de participarem, de colocarem as questões que queiram. O Eduardo está sem câmara de vídeo, mas está a gerir, ele é o administrador da sessão, portanto O homem da sombra. É o homem do leme, neste caso. Mas, pronto, ele está, de qualquer das maneiras, está contactável para responder também a alguma questão que queiram colocar. Ora, se entretanto não há mais ninguém a entrar, eu iria começar, não, Eduardo? Sim. Não há mais ninguém. Não há mais ninguém? Então eu vou passar o PowerPoint. Pronto, todos conseguem ver bem? Perfeito. Sim, ok. Pronto, a maior parte dos presentes já conhece o sítio, já lá escavou inclusivamente. De qualquer das maneiras, esta apresentação é bastante sumária e é mais para quem não conhece o sítio e não está tão a par do que tem sido feito neste projeto. Ora, o sítio, o Outeiro do Circo, é, para começar pelo mais simples, um povoado fortificado da Idade do Bronze Final. Portanto, estamos a falar de algo com cerca de 3.000 anos, e que se situa no concelho de Beja e que inclusivamente ainda hoje serve como marco na propriedade, um marco divisório entre as atuais freguesias, a União de Freguesias de Santa Vitória e Monbeja e a freguesia de Bringel, situando-se mesmo numa pequena colina arredondada, numa zona da vasta planície que caracteriza a região de Beja. Os marcos mais evidentes ou que dão mais destaque ao sítio é desde logo a sua inusual dimensão, que se estende por quase 1 quilómetro de comprimento, definindo uma área de ocupação de cerca de 17 hectares. Isto faz com que o Outeiro do Circo seja um dos maiores povoados fortificados deste período na Península Ibérica. E ainda é delimitado e é bem visível, quer no terreno, quer na fotografia aérea, por uma muralha que tem cerca de 2 km lineares e que é composta por diferentes formas, mas alguns troços de dupla linha de muralha ainda bem conservados, outros já nem tanto, só se conseguem vislumbrar na fotografia aérea, e também teria 2 torreões e uma zona de entrada e mais alguns elementos não tão conhecidos. Passando brevemente o que é o historial deste sítio. Ele já é referido há bastante tempo, na primeira menção que lhe conhecemos com este nome Outeiro do Circo. Circo é uma corruptela da palavra círculo, que normalmente relaciona as zonas moradas, delimitadas, como é o caso, e ele é referido nas memórias paroquiais de 1758, no levantamento feito pelos párocos, onde são recolhidas 3 lendas em Monbeja e em Bringel que se referem ao Outeiro do Circo. São lendas bastante simples, referem apenas à existência de uma fortaleza, de uma fortificação, do tempo dos mouros, mas fica aqui a ideia da sua antiguidade, e isto leva a que Pedro de Azevedo, no arqueólogo português, no final do século XIX, vá buscar estas lendas como expressão de uma certa possibilidade de existência de sítios
arqueológicos referentes a estas lendas. Uma delas é um bocadinho mais específica e refere a relação entre o sítio e o mito fundador da própria cidade de Beja, que é este texto que está na imagem, que muito simplesmente o que diz é que naquele local tentou-se edificar a cidade de Beja e que se desistiu dessa iniciativa por uma razão desconhecida, fazendo-se a cidade e deixando no local apenas os alicerces que correspondem aos troços da muralha que são lá identificáveis e ficando também registado na toponímia Montes de Beja, que derivaria mais tarde para o topónimo da aldeia de Beja. Depois de um hiato grande, é Belviana, que nos anos 49, numa publicação que ele faz sobre a história de Bringel, que volta a referir o outro tipo, apesar de ter sido uma pessoa que fez inúmeros trabalhos no Chiel, dá um bocado de atenção a este sítio, apenas numa passagem como o núcleo castrejo do Outeiro do Circo e pouco mais, não refere mais nada sobre o sítio. Seria apenas nos anos 70 que o arqueólogo Rui Parreira aqui desenvolveu, daria finalmente mais substância. Ele publica no arquivo de Beja o primeiro artigo sobre o Outeiro do Circo, onde o classifica devidamente, atribuindo-lhe a cronologia do bronze final com base nos materiais que recolheram em prospeções, e publicando também uma primeira planta do sítio, essa imagem que aí veio. Mais uma vez seguiu-se um longo e em 2001 foi, digamos, a nossa primeira tentativa de começar o estudo sistemático do sítio. Nesta altura foi apresentado um projeto, um PNTA, que foi aprovado, mas sem financiamento, o que limitou logo a persecução dos objetivos. No entanto, foi ainda possível desenvolver alguns pequenos trabalhos de prospecção e, sobretudo, nos permitiram fazer uma publicação de revisão dos trabalhos anteriores do Rui Parreira, para comparar o que é que também se alterou no sítio ao longo desses 20 e tal anos. Publicou-se uma nova planta com base no estudo da fotografia aérea, as ferramentas então disponíveis, que permitiram uma pormenorização muito maior em relação à planta anteriormente publicada do Rui Parreira, onde se vêem mais pormenores, nomeadamente a zona da entrada, a dupla linha de muralha, e que permitiu também corrigir a área do sítio, que estava cifrada em cerca de 8 hectares, na realidade são os 17 hectares que estimamos atualmente. Também foram identificados alguns materiais e alguns outros pormenores no interior do povoado, mas correspondiam basicamente àquilo que já era conhecido dos trabalhos do Rui Parreira. Este projeto de 2001 não pôde ter continuidade, como disse, devido ao facto de ter sido aprovado sem apoios financeiros, e depois de mais um período de espera retomariam-nos em 2008 uma nova tentativa, desta vez bem sucedida, financeiro e logístico, quer da Câmara Municipal de Beja, quer da empresa Palimpsesto, que permitiram o início das escavações arqueológicas a partir de 2008. Este primeiro projeto, que decorreu até 2013, também fruto de algumas paragens, também por falta de apoios, como ver, isto é algo recorrente ao longo do historial de investigação deste sítio, mas foi possível avançar com a escavação no sítio, e este projeto consistia em concreto numa intervenção em muralha, mais visível, identificável, melhor conhecido no sítio. Foi por aí que centrámos inicialmente o nosso trabalho, identificando um local onde achávamos que teria melhores condições do talude da muralha se encontrar e durante estes 5 anos foram aqui desenvolvidos os trabalhos arqueológicos principais. Sucintamente, a muralha que se encontrava abaixo de um derrube, de um grande derrube, uma grande concentração de terra, de utilização do sítio, dos terrenos, mas permitiu observar por baixo deste derrube ainda alguma parte das estruturas da muralha, que basicamente na zona onde escavámos é uma muralha em talude composta por um pequeno murete. Eu vou tentar sinalizar com o rato, julgo que conseguem ver o movimento do rato, a indicar aqui a imagem, portanto um pequeno murete no topo, na parte mais alta do talude, que
foi construído em cima de uma série de plataformas feitas com matéria geológica, com caliço, foi extraído de um fosso que fica na zona mais baixa deste talude e preenchido uma rampa de barro que julgamos que serviria para sustentar, para dar mais estabilidade à encosta. Este fosso depois foi posteriormente, ainda na construção da muralha, preenchido por um muro mais irregular e mais sólido, que parece funcionar como uma espécie de um muro de contenção destas diversas rampas. Estes trabalhos ainda, para concluir o projeto de 2012, além do resultado do sistema construtivo da muralha, também permitiram uma série de outras informações ao facto de ter sido possível conseguir datar a ocupação, agradecemos. Houve uma série de trabalhos publicados, teses de mestrado, colaborações com teses de doutoramento, muito centrados na frente do espólio cerâmico, mas também estudos de fauna também que foram desenvolvidos e que também vão ter continuidade, e dois aspectos que queria salientar, que foi a descoberta de pequenos indícios de bronze, do material bronze, não os objetos em si, mas pequenos restos de fundição que permitiram atestar que o metal era fundido no interior do povoado e, ao que sabemos, foi a primeira vez que se documentou a fundição de bronze no sudoeste, dentro dos povoados fortificados. Para além destes vestígios da fundição do bronze e de alguns pequenos objetos em bronze, a coleção de bronze é bastante residual, interessante, este povoado, portanto, não só por artífices itinerantes, como muitas vezes se julga, uma vez também foram encontrados vestígios de um cadinho, portanto, de um pequeno vaso cerâmico usado para derreter o ouro, portanto, associado ao trabalho de fabrico de joias, por exemplo. Em 2014 demos início a uma nova fase, que durou até 2017, novamente com o apoio da Câmara Municipal de Beja e da empresa Palimpsesto e mais uma série de outras entidades, não vou estar aqui a referir todas, com objetivos diferentes dos anteriores, pois desta vez interessava-nos intervir no interior do sítio. Muitos destes grandes povoados fortificados, os poucos que têm sido alvos de escavações, a investigação tem-se centrado quase sempre dando prioridade às muralhas e muitas vezes conhecemos bastante mal como é que era a ocupação no interior. Também tivemos essa preocupação aqui e este projeto de 4 anos centra-se nestas áreas, tendo em conta que o sítio é imenso e também temos impedimentos para intervir em algumas das zonas, porque não temos a autorização de todos os proprietários, acabámos por nos concentrar na zona mais elevada, o topo do povoado e nas suas respectivas encostas, iniciando com uma primeira fase de trabalhos de geofísica, graças à parceria com o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, que a partir daqui permitiu indicar-nos algumas das zonas com maior potencial para a realização das escavações arqueológicas. Foram ainda feitos outros trabalhos paralelos, com o apoio do nosso colega Samuel Neves, que através da sua empresa, a empresa Aero4Ed, também graciosamente fez vários levantamentos do outeiro do circo, desde a modelação digital do terreno, ensaios de termografia para detecção de estruturas arqueológicas e outros trabalhos complementares, e inclusivamente colaborando connosco também nas ações de formação aos voluntários. Assim, em termos de resultados deste projeto, aqui vem mais ou menos a mesma imagem que se via na fotografia aérea, com a sinalização das várias áreas de sondagem, que apesar de serem cerca de mais de 200 metros quadrados escavados, vem perfeitamente por esta imagem como é tão pouco no meio de um sítio com esta dimensão. Nós procurámos foi dispersar ao máximo as áreas de escavação, desde o topo, nas encostas, em vários pontos, para tentar identificar ao máximo o grau de conservação das eventuais estruturas arqueológicas, que praticamente era nenhuma, como podem ver aqui pelas imagens das várias sondagens, pois elas encontravam-se quase todas na rocha ou com pouca potência, com pouca terra, até se atingir a rocha, e que isto mostra-nos que, tendo em conta a utilização agrícola contínua e mecanizada do sítio,
que dificilmente estruturas arqueológicas da Idade do Bronze ou posteriores podiam ainda estar conservadas. Aqui tem um exemplo mais pormenorizado de algumas das sondagens. A única sondagem que deu uma estrutura no topo do povoado, uma pequena fossa escavada na rocha. Portanto, como veem aí, a rocha está a uma profundidade que ainda é atingida pelos arados, portanto qualquer estrutura que aqui pudesse ter existido já foi destruída há muito. Na fotografia de baixo podem ver um exemplo claro de como a rocha está com este aspecto de xadrez, que são as marcas da passagem constante dos arados. Apesar da má conservação ou da não conservação de estruturas arqueológicas, os vestígios do cotidiano destas populações estavam bem presentes, uma grande quantidade de recolhas, nomeadamente, sobretudo de cerâmica, como é o mais comum, mas também de fauna, de artefactos feitos em pedra, uma pequena coleção, novamente, de objetos de bronze, uma pequena conta, uma pequena argola, portanto, uma série de indícios da ocupação do espaço, não só da Idade do Bronze, esta foi, se calhar, a principal novidade desta fase do projeto 2014-2017, é que nesta zona mais elevada foram documentados também vários materiais arqueológicos de fases mais recentes, que eram praticamente desconhecidas no outeiro do Circo, nomeadamente da Idade do Ferro e da época romana e posteriormente também da Idade Média e período moderno. Não sabemos que tipo de ocupações seriam, se seriam mesmo ocupações ou outro tipo de utilizações do sítio, nomeadamente nos tempos mais recentes por causa da sua produtividade agrícola. O que é certo é que temos os materiais, não temos as estruturas, não temos as sequências ainda de ocupação para conhecer como é que se processou a utilização ou a ocupação deste sítio após o seu abandono na Idade do Bronze. O projeto, para além dos resultados arqueológicos, tem tido sempre, desde 2008, uma forte componente, uma forte aposta nossa nas ações de educação patrimonial e de arqueologia comunitária, de arqueologia pública, materializada em imensas iniciativas. Aqui vem apenas uma pequena amostra. Basicamente, isto passa por tornar público todas as ações, todos os aspectos do projeto, desde o trabalho de gabinete ao trabalho de campo. Toda a vida do projeto é publicitada. Nós, por exemplo, durante as escavações não temos cuidado de fazer aquilo que é comum dos dias abertos para abrir visitas à comunidade, porque para nós os dias abertos são todos os dias em que estamos lá a trabalhar. E, portanto, as visitas são frequentes, quer organizadas, quer ocasionais. Para além disso, também procuramos não só que as pessoas venham ter connosco ao local, mas também ir de encontro às pessoas, através da realização de exposições, de workshops de arqueologia experimental. Temos também, fora da altura das escavações, organizado muitas vezes caminhadas, percursos temáticos que incluem umas vezes o outeiro do Circo, outras vezes outros temas. O envolvimento sobretudo pessoas que conhecem muito bem a região, que toda a vida ali trabalharam, pastores, agricultores, caçadores, e também uma vertente de formação dada aos próprios participantes, os voluntários que connosco têm trabalhado, desde as visitas guiadas a sessões de conferências, para os enquadrar devidamente nas temáticas que ali trabalhamos. O projeto atual, que começou em 2019, é uma continuação lógica do trabalho que já vinha atrás, e desta vez centra-se apenas numa única área, em função de resultados anteriores, ou seja, houve uma área de escavação que está sinalizada aí na foto pequena, onde apareceram evidências de que nos parece ser uma estrutura que infelizmente estava no limite da sondagem e optámos por não concluir a sua escavação, de modo a podermos alargar toda esta área e perceber um pouco melhor do que é que se tratava. O que se tratava é o que vem aí nesse tracejado, ou seja, não conseguem ver muito bem do que é que se trata, mas numa zona onde praticamente não apareciam vestígios, ou aliás, os vestígios eram os derrubos de pedra, temos aí um pequeno alinhamento de pedras e o tracejado cor de laranja corresponde a um nível de barro cozido que normalmente pode servir como material ligante, como uma argamassa, digamos assim. Tendo em conta que poderia ser o eventual vestígio de uma estrutura
infraestrutura de habitação ou algo do género, achámos que só fazia sentido alargando esta área e foi o que se propôs para este novo projeto que começou ano passado. Pretendeu-se também ligar esta ampliação à muralha, uma vez que esta sondagem está bastante próxima da muralha, fazia todo o sentido ligar estas eventuais áreas já de ocupação habitacional e a sua relação com a construção da muralha e, portanto, para além da ampliação da área da sondagem, fez também um prolongamento para incluir a escavação da muralha. E vem um aspecto dos trabalhos do ano passado, da área, das duas áreas que estão ligadas, e já uma imagem do aspecto final da campanha do verão passado. Ainda só houve uma campanha de 19 dias, portanto os trabalhos ainda estão numa fase muito inicial, ainda estão previstos mais 2 campanhas, mais 2 anos. Mas o que podem ver aqui é, no caso do prolongamento da muralha, atingiram-se aquilo que são os derrubos de pedra ainda recentes, provocados pela limpeza dos terrenos pelos agricultores, mas na área de ampliação da sondagem, apesar de ainda não terem aparecido estruturas, apareceram uma grande concentração de materiais cerâmicos, como este grande vaso que vem aí, que encontra-se atualmente a ser restaurado em Braga, no Museu Dom Diogo de Sousa, quem aproveito também para agradecer o envolvimento, e à Sofia Silva, que é quem está com esta hercúlea tarefa de estudar todos os materiais que foram recolhidos. No final de cada campanha há sempre a necessidade de tapar e proteger o sítio, que é um aspecto do último dia de trabalhos na sondagem, e tal como nos anos anteriores, a componente pública e de divulgação do projeto está sempre presente, seja através das visitas no campo, que este ano tiveram muito condicionadas por dificuldades de acesso ao local, mas que não impede que as pessoas acabem por querer acompanhar os trabalhos, as ações de formação, quer no próprio terreno, quer no novo regime que experimentámos este ano, diferente dos anos anteriores, um regime um bocadinho mais relaxado, que chamámos bar-referências, para num ambiente mais descontraído, também fazermos formação com os voluntários na própria aldeia de Monbeja, são diversos temas. Aqui foi o tema da zooarqueologia com o Nelson Almeida, que também se encontra a colaborar connosco. O tratamento de materiais, como já disse, está a decorrer em Braga, no Museu Dom Diogo de Sousa. Aqui uma pequena amostra da tarefa que a Sofia Silva tem pela frente e alguns aspectos de alguns dos materiais. Para além dos trabalhos de campo, ao longo de todo o ano há sempre uma série de ações onde nos envolvemos na divulgação do projeto, seja em colóquios como este que vem aqui em Foscoa, dedicado ao tema da arqueologia comunitária, que cada vez... quase podemos dizer que está cada vez mais na moda e vão-se multiplicando algumas iniciativas, congressos, seminários sobre este tema, mas também noutros colóquios mais arqueológicos, digamos assim, desde a presença nas jornadas para a proto-história na Universidade de Coimbra ou no encontro de jovens investigadores em Braga. Por vezes, não só temas diretamente relacionados com o aterro do circo, mas também outros temas sobre a Idade do Bronze na região, porque uma vez que o projeto integra sempre essa vertente de estudar o que se passa na Idade do Bronze de uma região envolvente, como foi a nossa presença no colóquio de arqueologia de Penamacor, e também, mais uma vez, as questões da divulgação junto da comunidade, com a presença no colóquio, no encontro internacional, o TAG Ibérico, este ano. Estas ações de divulgação podem ir desde Monbeja até Roma, como mostram aqui neste slide, por vezes coisas que não somos nós que organizamos, como foi o caso aqui de uma conferência da realizadora Andréa Mendonça na Universidade de Roma, sobre o tema do próprio documentário Xeroco, que ela formulou em grande parte dedicado ao aterro do circo e que foi alvo de uma apresentação no âmbito um pouco mais artístico na Universidade de Roma. E também fazemos sempre questão de fazer com alguma regularidade algumas sessões em Monbeja, na aldeia mais próxima, na comunidade que nos está mais próxima, como foi este ano a apresentação do projeto. Há outras iniciativas culturais onde também tem sido possível fazer esta divulgação, como na Noite Branca, nas iniciativas da Noite Branca de Braga, do Museu Diogo de Sousa, que passou este documentário que referi antes, o Xeroco. A componente de formação também com outros alcances, como foi, por exemplo, a aula aberta da Sofia Silva, novamente em Braga, com o
apoio da Universidade do Minho e do Museu Dom Diogo de Sousa, e também mais recentemente nas iniciativas de formação para o programa Inatel sobre o projeto OTs do Circo e sobretudo sobre a componente da divulgação da investigação. Coisas às vezes que nos surpreendem e continuam a suceder, como uma das grandes iniciativas que há em Mombeja, os trilhos de Mombeja em BTT, que envolvem centenas de pessoas e que este ano voltou a incluir uma passagem pelo Outeiro do Circo, tal como já incluiu noutros anos, e é prestada também aos participantes a informação sobre o próprio sítio e a divulgação regular na imprensa, sobretudo na imprensa local e regional, que acaba por ter um grande alcance em termos de divulgação do projeto. Ora, para não tomar mais tempo, só queria dizer, antes de passar a bola aí para o vosso lado, que apesar de termos, julgo eu, não sei se o Eduardo está a controlar, devemos ter cerca de 10 minutos, suponho. Talvez sim. Haverá outras sessões que ainda estamos a planificar, se calhar já este mês não, mas para o mês de maio, de maneira que esta apresentação, que era muito simples e muito generalista, para podermos abordar depois alguns aspectos mais específicos do trabalho ou da divulgação em sessões posteriores a partir do próximo mês. Portanto, agora estamos à vossa disposição para o que queiram colocar. Quem é o primeiro? Posso ser eu? Força, Camacho. Está tudo bem? Está tudo. Desde o Luxemburgo, não? Desde o Luxemburgo. Força. A minha pergunta tem a ver, devo ser aqui a única pessoa natural de Mombeja, e tem que ver, obviamente, com, eu sei das dificuldades financeiras que estas coisas sempre têm, mas, obviamente, sendo eu de Mombeja, eu gostaria de que isto tivesse, eventualmente, uma projeção. Por exemplo, eu sei que o material está a ser levado para Braga, como foi dito. Eu não sei se há alguma possibilidade de, um dia mais tarde, não sei quando, não sei que condições financeiras existem para isso, de eventualmente criar, ou o museu seria, o melhor seria lá no sítio, não é? Mas isso também sei que é difícil. Mas eventualmente criar um museu em Mombeja e, não sei se através da Câmara Municipal ou de coisa qualquer, incluir isso numa espécie de roteiro turístico, não é? Para promoção daquela região. Não sei se isto está em alguns planos ainda longínquos, se não, é a minha questão. Ora, se calhar posso responder um bocadinho a isso. É assim, o material ele está a ser tratado em Braga, mas depois ele regressa neste caso a Beja. Os materiais, depois de serem tratados, têm estado a ingressar na Reserva Arqueológica da Câmara Municipal de Beja e ficam, para todos os efeitos, acontece o mesmo que acontece a todos os materiais arqueológicos que ficam em reserva, ou seja, ficam encaixotados e ficam acolhidos em reserva. Acho que Mombeja tem já, desde os tempos da Carta Arqueológica, na Junta de Freguesia, tem já patente uma série de cartazes, de cartazes alusivos ao património arquitetónico e ao património arqueológico, e de facto se calhar podia ser uma boa ideia complementar aquela exposição atualmente existente com alguns materiais do Outeiro do Circo. Não está nada estudado e não está nada preparado de momento, mas pode ser uma ideia que valha a pena desenvolver. É uma boa ideia, sim, reconheço. Ok, obrigado. Eu peço desculpa por estar sem câmara, mas estive até às tantas de roda daqui do computador e não a consigo. Sinto-me assim um bocado como Deus. Mas olha, estejam à vontade para outras perguntas. Eduardo, estás-me a ouvir? Sim, estou. Não sei se queres... Só uma coisa, é que apareceu aqui uma... Peço só um segundo, é que apareceu aqui uma caixa de mensagens, dizer que isto agora tem minutos ilimitados. Sim. Ou seja, já não temos que acabar daqui por 5 minutos, é isso? Exatamente. Pronto, já estamos mais à vontade para conversar, já não precisava ter andado a correr. Eu queria só acrescentar aqui, em relação à pergunta do Camacho,
Essa era uma grande ambição deste projeto, não é? De deixar ali algo mais do que só o pó que fazemos no verão. Obviamente que, pelo menos na minha opinião pessoal, é indissociável para constituir não diria um museu, mas pelo menos um espaço expositivo, Claro. de alguma forma em Monbeja, que ele esteja devidamente associado com aquilo que se consiga fazer no sítio. Porque creio que o sítio acaba por ser o principal fator de atração e devia estar complementado por um centro interpretativo, um núcleo expositivo. Claro que a investigação no sítio, a escavação no sítio ainda não chegou a um ponto que permita isso, ou seja, só quando no sítio houver condições, em primeiro lugar, de acesso, porque mesmo nas condições atuais em que não existem vestígios arqueológicos conservados e visitáveis, o sítio tem capacidade para ser frequentado e um bom exemplo disso são as cerca de 3.000 pessoas que já lá foram ao longo das iniciativas por nós organizadas. E pode não ser um número muito grande, mas tendo em conta que é um sítio que nem tem um acesso e nem tem vestígios para ver, só conseguimos levar estas pessoas porque são em iniciativas organizadas e acompanhadas por nós. Depois porque o sítio de facto funciona como um miradouro extraordinário sobre a planície e que com algum tipo de apoio de placas explicativas, interpretativas que ajudem as pessoas a perceberem o sítio quando não estão acompanhadas de quem o conhece e o possa explicar, acaba por funcionar como um miradouro natural e ter enquadrado alguma explicação sobre a evolução do sítio. Aqui há uns anos atrás chegou-se a falar, não se apresentou mesmo uma proposta nesse sentido, mas chegou-se a falar da possibilidade de alterar esta exposição que o Eduardo referiu que existe na Junta, que praticamente hoje em dia já não é visitado, o espaço não está aberto em permanência, e desde logo esse é um dos principais problemas, é preciso garantir que haja condições para ter ali alguém que garanta que o espaço possa estar aberto para ser visitado. E propusemos na altura alterar a exposição que lá estava, da Carta Arqueológica, e fazer uma espécie de exposição de enquadramento do outeiro do circo e da Idade do Bronze na região, que acho que tinha muito mais a ver com o que atualmente se tem desenvolvido, porque a exposição que lá está é anterior ao início do nosso projeto em 2008 e, portanto, neste momento já está um bocado desenquadrada. Não chegou a concretizar-se nada nesse sentido, mas essa é uma das grandes intenções, mas como digo, não funciona só por si, não creio que seja aqui um problema financeiro porque não é necessário grandes meios, nem é preciso construir de raiz um Museu do Cairo, basta adaptar uma sala que existe e uma exposição que existe para uma nova informação que tem sido criada ao longo destes anos e ter assim a possibilidade de acolher algumas das peças, alguns dos materiais arqueológicos que aliás nós temos mostrado em Monbeja em exposições de curta duração e outro tipo de iniciativas e inclusivamente também durante os trabalhos. Okay. Digam-me só uma coisa, nos eventos do BTT, vocês já aproveitaram para fazer alguma exposição deste? Porque nessa altura é quando aqui se este pessoal de vários sítios. Há um timing horrível, que é exatamente no fim de semana após nós terminarmos as escavações e quando toda a equipa está de rastos. Já discutimos muitas vezes com o clube que organiza várias formas de tirar proveito desta presença de muita gente. Estamos a falar de 300, 400 pessoas ali em 2 dias. O que fazemos, o pessoal da equipa do BTT conhece o sítio, já frequentam-no com regularidade, visitam as escavações, acompanham de perto e, portanto, em primeiro lugar há um papel importante que eles fazem, que é eles próprios explicam aos participantes, quando explicam o percurso, o que é o sítio, o que é o projeto que está ali, há um contacto direto de explicação, isso é logo ótimo. Já tentámos, mas não tivemos condições para o fazer na altura. Lembro-me de um ano em que o trilho não passava pelo outeiro do circo, mas a ideia era ter umas atividades paralelas para os acompanhantes dos participantes, para não ficarem ali demasiadas horas sem atividade nenhuma, fazerem uma visita ao outeiro do circo enquanto corria. Mas como digo, aqui as dificuldades foi mesmo de ser sempre no o primeiro fim de semana de setembro e é o primeiro fim de semana após nós acabarmos os trabalhos. É uma altura que é preciso recuperar forças também. Não
quer dizer que não se venha a fazer no futuro, até porque durante muitos anos não nos era possível ter uma colaboração mais próxima fora do período de escavações, porque nem eu nem o Eduardo vivíamos na região, estávamos afastados, vivíamos os dois em Coimbra, pelo que após o final das escavações havia sempre um período por vezes demasiado longo sem a nossa presença e sem a possibilidade de fazer atividades, sem termos capacidade de resposta, até por muitas outras coisas que às vezes nos eram solicitadas e sempre podíamos, deslocávamos de propósito para as poder fazer, mas enfim, havia esta dificuldade. Agora, se calhar, e para os próximos tempos, pelo menos no meu caso estou aqui mais perto, uma vez que agora, desde há uns anos, resido em Beja, tem permitido colmatar esta dificuldade da distância e fazer iniciativas com mais regularidade, portanto, naturalmente que esta colaboração com os trilhos de Mombeja do BTT ainda vai tirar mais proveito, de certeza. Ok. Obrigado, não quero monopolizar. Mais alguma questão queiram colocar? Aproveitem que o Zoom deu-nos minutos à borla. Sim, supostamente. Já passou os 40 minutos e ele não desligou, portanto. Já agora, boa tarde. Vocês estão a prever fazer campanha este ano? O que é que está previsto? Há alguma possibilidade? Ora, eu posso. Nós, por acaso, ainda há pouco tempo estive a falar com o Miguel sobre este assunto. Nós inicialmente tínhamos pensado. No entanto, face a esta situação do coronavírus, estamos um bocado na expectativa de aguardar um bocado, ver como é que a situação se vai desenvolver, porque também, pronto, também temos que avaliar um bocado as condições e um bocado lá mais para a frente teremos que ver todas as condições e também como é que o país vai regressar ou vai começar a funcionar, ou como é que as coisas vão funcionar neste novo normal, não é? E, portanto, há assim um bocado, temos isso em mente, sim, mas pronto, admitimos que por algum motivo tal possa não suceder. Efetivamente está em avaliação. Ok, obrigado. Basicamente, estavam planeadas escavações, obviamente, para o próximo mês de agosto e para 2021 também. Para já continuamos a aguardar, porque nós temos a possibilidade de, em termos de organização logística, de esperar até final de maio, primeira quinzena de junho no máximo. Até essa altura temos que ter definido se há condições para poder anunciar e para dar tempo dos voluntários que queiram participar de se poderem inscrever. Se as dificuldades permanecerem até essa altura, podemos ser obrigados a cancelar, a adiar, a fazer uma campanha mais prolongada no ano seguinte, enfim, ainda está tudo em aberto, ainda é muito cedo para definirmos. Ok, aguardemos então. Exato. Não sei se mais alguém. Olá. Hoje. A minha questão é sobre uma coisa que eu li no blog, sobre as cerâmicas que foram encontradas na última escavação. Disseram, estava escrito no blog que estão enquadradas na Idade do Ferro, e a minha pergunta é se podem dizer mais alguma coisa sobre isso. Porque disseram novidades para breve e eu fiquei curiosa. Acho que a Sofia está em linha, pode ser que ela queira responder a isso. Sofia! Vou-lhe ligar. Já não está. Acho que ela ligou-se e depois deixou-se. Então vamos tentar responder. Cerâmicas. Olha, é a Sofia, mas não é a Sofia Silva. É a Sofia Soares. Oh! Olha, está bem. Olá, Sofia. Olá. Então, ainda não chegámos à geologia, espera um bocadinho. Posso Era a fazer... Sofia. Bom, o que a Ana Rita referiu foi de um post sobre cerâmicas, sobre o tal tratamento de materiais que a Sofia Silva está a fazer em Braga, e de facto há materiais com marcas de roda de oleiro, que não são do bronze final, serão da Idade do Ferro, mas não sabemos ainda enquadrar, até porque a peça principal que nos estávamos a referir
está fragmentada em 1000 pedacinhos, quase literalmente, e está a ser toda reconstituída. Portanto, quando tivermos a forma, será mais fácil tentar perceber esse enquadramento. No entanto, nos trabalhos dos anos anteriores já apareceram materiais da Idade do Ferro, mas alguns da Segunda Idade do Ferro, portanto já provavelmente em período romano-republicano, outras que ainda não estão devidamente estudadas, do projeto 2014-2017 e que apareceram no topo do povoado, são algumas cerâmicas decoradas que têm mais paralelos com cerâmicas da primeira Idade do Ferro, do ferro antigo, do que com todo o restante espólio que conhecemos para o bronze final no Outeiro do Circo. Também não nos podemos esquecer que na envolvente do Outeiro do Circo existe uma série de necrópolis do século VI, século V a.C. e alguns povoados rurais abertos também próximos, nomeadamente na zona de Trigastes e de Bringel, e que estas populações certamente que ainda utilizavam, frequentavam ou exploravam de alguma forma o local onde era o Outeiro do Circo e que terão deixado vestígios dessa presença. Mas creio que pelas imagens que viram do tratamento de materiais, a Sofia Silva ainda vai ter ali muito trabalho pela frente até conseguir dizer mais as tais novidades. É para breve, mas não era já para hoje. Obrigada. Mais alguma questão? Queiram aproveitar? Mais alguém? Não há nenhuma questão? Queiram colocar? Penso que não. Ora. É por causa de se aproximar a hora do jantar. Bom, se mais ninguém tiver nenhuma questão, queria só dizer que agora nos próximos dias vamos também anunciar mais algumas novidades para quem vá acompanhando o projeto, quer através do blog, quer através do Facebook, nomeadamente novas publicações da equipa do projeto que acabaram de ser editadas e que irão ficando disponíveis ao público. Vou já abrir aqui o véu sobre uma das coisas que iremos publicar, talvez ainda hoje ou amanhã. Fomos recuperar uns pequenos artigos de jornal que fizemos em 2010 para o Jornal de Bombeja, o Camacho talvez se recorde disso, uma iniciativa da Associação Juvenil e Cultural, com quem nós tivemos todo o prazer em colaborar, e criámos na altura uns pequenos artigos para a comunidade em geral sobre o projeto e sobre a história da arqueologia em Bombeja e de vários episódios, vão do século XIX até ao século XXI. Conseguimos recuperar todos esses PDFs e carregá-los na página onde temos alojados os nossos artigos científicos e, portanto, vão passar a estar disponíveis ao público. Também em breve esperemos poder fazer mais algumas conferências. Vai ser mau sinal, vai ser sinal que ainda estamos um bocado confinados, mas pronto. De qualquer das maneiras, durante o mês de maio temos previstas algumas apresentações, uma delas mais centrada nas questões de divulgação, na importância da divulgação patrimonial junto do grande público, e talvez uma ou outra mais específica sobre alguns dos estudos que têm sido desenvolvidos pelos nossos colaboradores no projeto Outeiro do Circo. Portanto, se mais ninguém quiser aproveitar para deixar aqui uma última palavra, agradeço mais uma vez a vossa presença, a vossa participação e esperamos encontrar-nos aqui ou no outro lado em breve. Muito boa tarde a todos. E eu, como agradeço, só resta agradecer o vosso trabalho e a produção que têm feito até. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos e a todas. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.